Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou Antônio Góes, colunista de educação do Jornal o Globo, e estamos começando o Educação 360, webinar internacional. O Educação 360 é uma plataforma em prol da qualidade da educação brasileira. Aqui reunimos especialistas, pensadores, educadores e todos aqueles que colocam a educação como uma pauta importante do seu trabalho e contribuem de alguma forma para a constante evolução não só da qualidade do ensino no Brasil, mas também com o aumento da equidade. O Educação 360 está agora no seu 7º ano. Essa, no entanto, é a primeira edição totalmente online. Por causa da pandemia, foi o formato que a gente encontrou para reunir vocês. Ficamos muito felizes em poder reunir, mesmo que remotamente, todos os profissionais que vocês vão ver nesses 3 dias de evento. Essa edição, lembrando, é uma realização dos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico, e contamos com o patrocínio do Itaú Social e do AZ Escolas em Rede. Também temos apoio do Instituto Unibanco e apoio institucional da Rede Globo, do Unicef, da Unesco, da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura. E a gente vai abrir esse evento convidando agora a Cláudia Uribe, que é diretora de educação da Unesco da América Latina, e ela vai fazer uma apresentação sobre a educação no mundo pós-Covid e o impacto da pandemia na América Latina. Cláudia, é um prazer receber você aqui, abrindo esse seminário tão importante. E, por favor, muito obrigado por estar aqui conosco, a palavra é sua. Bueno, muito obrigada. Muito buenas tardes a todos e a todas. Boa tarde a todos, muito obrigado. Começo por agradecer ao Eu vou Globo começar agradecendo o Globo e Extra pela oportunidade que estão dando para a Unesco e particularmente a oficina ao Escritório Regional para a Educação da América Latina e o Caribe para tratar sobre educação num mundo pós-pandemia. Para mim é uma honra e estou muito feliz de compartilhar com vocês algumas reflexões neste tema. Como alguns de vocês já sabem, na semana passada as Nações Unidas celebraram o aniversário número 75. Para essa ocasião importante, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, convocou os líderes do mundo para debater o futuro que nós queremos e as Nações Unidas que nós precisamos, e para reafirmar esse compromisso com o multilateralismo, para enfrentar os estragos da Covid-19 e para avançar na recuperação. Como um insumo para essas reuniões, o TRS tem um ousado convocatório, consulta em nível global para pesquisar e levantar de forma ampla quais são as prioridades, quais são as esperanças e quais são os medos que as pessoas, no geral, em todos os cantos do mundo, têm em relação ao futuro. A partir desse momento, mais de 1 milhão de pessoas já conseguiram fazer uma pesquisa online que ainda está aberta para participar no site das Nações Unidas. Nós realizamos mais de 1.000 consultas focadas em 82 países e a gente realizou múltiplas análises da mídia, utilizando inteligência artificial em mais de 70 países. Esse esforço é, sem dúvida, uma das iniciativas mais ousadas que as Nações Unidas já realizou na sua história, para escutar a voz dos povos do mundo. Os resultados desta consulta revelaram uma grande preocupação e um forte apelo para a tomada de decisões em relação às mudanças climáticas, à desigualdade e à falta de solidariedade entre as nações. Também a gente encontrou, em linhas gerais, que os pesquisados, os participantes, apontaram como prioridades mais importantes para a ação imediata são ter mais acesso aos serviços básicos da saúde, água e saneamento e também a educação. Eu enfatizo isso porque nos chama a atenção que ainda no meio dessa crise sanitária que a gente vivencia, onde a gente viu o aumento da pobreza, a fome, desemprego, insegurança, entre muitos outros problemas, ou mazelas, a gente está vendo que está se priorizando a educação frente a outras necessidades vitais de primeira,
urgência. Eu acredito que essa priorização responde que, como humanidade, a gente já internacionalizou a importância da educação na nossa consciência coletiva. Nós sabemos que essa é sinônimo de esperança e de progresso, e que não é possível a gente construir um futuro melhor sem isso. E que as nossas oportunidades individuais e coletivas estão relacionadas diretamente com os níveis educacionais e as competências que a gente consiga alcançar. Por esse valor, a sociedade confere para a educação que, previamente à pandemia, a gente já estava perto de ser a primeira geração na história da humanidade e poderia afirmar que praticamente todas as crianças do mundo foram para a escola em algum momento da sua vida. Essa realmente consiga ser um ganho que, frente à disrupção educacional, a gente tem um grave risco de perder. Nos momentos da maior incidência da pandemia, as instituições, colégios e outras instituições educativas estiveram fechadas em mais de 190 países, interrompendo a educação de 1.600 milhões de estudantes, 162 milhões na América Latina. E, apesar dos grandes esforços que todos os estados fizeram e milhões de professores para garantir a continuidade educacional de forma remota, aproximadamente 50% dos estudantes do mundo não conseguiram ter os requisitos mínimos para continuar estudando remotamente. Hoje, quase 7 meses após a declaração da emergência da pandemia e após a decretação do fechamento das escolas na maioria dos países da região, as escolas continuam fechadas em quase toda a América Latina. Quais são as consequências que a gente pode ter desses fechamentos? Quando a gente olha essas experiências de fechamentos temporários em outras situações de emergência ao redor do mundo que aconteceram no passado, nós vemos, por exemplo, como no caso do Paquistão, que teve um terremoto e, devido a isso, fechou as escolas durante 3 meses e meio. Muitas crianças tiveram um atraso não somente de 3 meses e meio, e sim de mais de 1 ano e meio. Isso porque não houve estratégia de recuperação acadêmica, ou porque perderam a motivação, ou porque eles não conseguiram voltar à escola devido a responsabilidades domésticas ou de trabalho adquiridas durante o período de fechamento. Em Sierra Leone, devido ao Ebola, a gente viu que houve uma multiplicação dos matrimônios infantis, o abuso sexual e a deserção de milhares de estudantes. Segundo o cálculo da OCDE, as perdas de rendimento educativo provocadas por esses fechamentos terão um impacto econômico de longa data, muito tempo, em relação aos países como a população, a menos que a gente coloque remediações. Os estudantes do ensino médio e também do ensino fundamental, eles têm 3% menos receitas durante a sua vida toda como consequência desse fechamento. E essas perdas podem se prolongar durante um longo tempo, e isso significaria 1,5% mais baixo PIB para o sítio. Como educadores e como sociedades, nós vivenciamos um momento de enorme transcendência, porque nós vamos fazer agora ou deixemos de fazer no âmbito educacional vai ter repercussões a longo prazo, tanto para os indivíduos que interromperam a sua trajetória educacional, como para a sociedade como um todo. A nossa esperança coletiva para construir um futuro melhor, tal como a gente imaginou na Agenda 2030, faz somente 5 anos atrás, está em jogo, está em risco. Por isso, a gente não pode deixar de dar esforços o máximo que a gente puder, utilizando todos os meios possíveis para reabrir as escolas de forma segura e recuperar aqueles que ficaram atrás, ou aqueles que abandonaram seus estudos durante este período. Se a gente não faz isso, a gente vai enfrentar, como foi apontado pelo secretário-geral Guterres, a gente está frente a uma catástrofe generacional e que isso realmente é um problema incalculável
sustentável, a gente vai ter problemas nas décadas e vai aumentar as desigualdades. Por isso, aqui das Nações Unidas, a gente faz um apelo urgente para salvar o futuro. Atendendo a esse chamado, a Unesco convocou os ministros da Educação e chefes de Estado para uma reunião extraordinária do Encontro Global da Educação, que, pelas siglas em inglês, que acontecerá do dia 20 a 22 de outubro deste ano. Esse encontro vai se deliberar as medidas que devem ser tomadas para recuperar os sistemas educacionais devidos à pandemia, e a gente vai procurar alcançar uma série de compromissos globais em relação a isso. Como preparo, a Unesco está realizando reuniões de consulta em todas as regiões do mundo para buscar um consenso sobre 5 compromissos que a gente não pode deixar atrás, que tem que ser adotados por ministros e chefes de Estado. O primeiro compromisso consiste em manter ou aumentar os níveis atuais de financiamento da educação, reconhecendo que nós vivemos uma profunda crise educacional que pode ter consequências de longo prazo para milhares de crianças e jovens ao redor do mundo. E as condições para a reabertura das escolas com as medidas de segurança sanitárias requeridas e com as estratégias necessárias para a recuperação acadêmica significará um esforço e um custo adicional de grande envergadura para o setor. Nós sabemos que, com um mundo focado nas respostas imediatas da saúde pública, econômica e de bem-estar social, a educação enfrenta hoje um risco considerável de ficar eclipsada diante de outros setores. Por isso, nós temos a preocupação de que esse financiamento da educação, incluindo a cooperação internacional, diminua drasticamente. De fato, o Banco Mundial está prevendo uma redução dos orçamentos educacionais em nível global de aproximadamente 150 trilhões de dólares anuais. E se isso acontece, se esses cortes acontecerem, a gente vai ter uma crise mais profunda que já estava evidente antes da pandemia em relação ao aprendizado. E essa situação vai colocar milhares de crianças e jovens para a interrupção da educação, e isso reduzirá as suas possibilidades. Creando conciencia de que la inversión en educación no es optativa y que sin esta no hay recuperación económica ni social que sea posible. El segundo compromiso se refiere a la reapertura segura de las escuelas. Sobre este punto se busca que los países prioricen la reapertura tan pronto y en donde la situación sanitaria lo permita. Sabemos que además de las pérdidas en los aprendizajes, no asistir a la escuela aumenta los riesgos de embarazo adolescente, de explotación sexual, el matrimonio infantil, la violencia doméstica y muchas otras amenazas. Además, los cierres prolongados interrumpen servicios esenciales como la vacunación, la alimentación escolar y el apoyo psicosocial y de salud mental, y pueden causar estrés y ansiedad debido a la pérdida de la interacción con los compañeros y a la alteración de las rutinas. La reapertura de las escuelas debe ser segura y coherente con la respuesta general de cada país en materia de salud en el marco del COVID-19 y se deberán adoptar todas las medidas razonables para proteger a los estudiantes, al personal, a los maestros y a sus familias. El tercer punto de compromiso es centrarse en la inclusión, la equidad y la igualdad de género. En América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo, uno de los mayores impactos de la pandemia ha sido la profundización y crecimiento de la pobreza y la exacerbación de las desigualdades sociales, amenazando un retroceso de al menos una década de progreso. Sabemos que quienes más atención requieren son los niños de los hogares más pobres, los que viven en zonas afectadas por conflictos, los migrantes, los desplazados, las minorías, los niños que viven con discapacidades y los niños internados en instituciones.
Se reconoce además que la crisis ha afectado de manera desproporcional a las niñas, quienes durante el confinamiento han sufrido en mayor medida la violencia doméstica y sexual y sobre quienes ha recaído en mayor grado las responsabilidades domésticas y de cuidado, poniendo en riesgo su retorno a la escuela. Este compromiso busca, por tanto, que los países se comprometan a reforzar sus acciones y atención hacia la población más necesitada a través de medidas focalizadas que incentiven la permanencia en la escuela, la reintegración de aquellos que se hayan desvinculado y fortaleciendo sus acciones para la nivelación y recuperación de aprendizajes. El compromiso es el de reimaginar la enseñanza y el aprendizaje. Este compromiso es un llamado a no volver a lo mismo, a ser capaces de imaginar una escuela mejor, más incluyente y de calidad, reconociendo que las múltiples falencias e inequidades que exhibían nuestros sistemas educativos previo al COVID deben ser corregidas. La pandemia y los cambios acelerados que presenciamos producto del cambio climático hacen cada vez más evidente la fragilidad del mundo como lo conocemos, las inequidades persistentes, la fragmentación social, los extremismos ideológicos y políticos, la desconfianza en la ciencia, la falta de discernimiento ante las noticias falsas, entre otros factores, están llevando a nuestras sociedades a una crisis profunda. Necesitamos, por tanto, una educación transformadora que desarrolle en los estudiantes el pensamiento crítico, los saberes, las actitudes y los valores para enfrentar y combatir estos flagelos. Necesitamos una educación que, como bellamente lo expresaba Gabriel García Márquez, comillas, una hasta la tumba, modo de pensar que somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, comillas. A través de la iniciativa de Futuros de la Educación, Aprender a Transformarnos, la UNESCO ha establecido una comisión internacional de expertos y tiene abierta la invitación para que todos los actores educativos y demás interesados se sumen a un debate global del que pueda surgir una visión renovada y esperanzadora para la educación, entendiendo que el conocimiento y el aprendizaje de las personas son los principales recursos renovables con los que contamos como humanidad para transformar nuestro mundo y para salvar nuestro futuro. El quinto y último compromiso es el de potenciar la conectividad y las tecnologías para el aprendizaje. Vimos cómo casi sin preaviso y a escala global, con el cierre de las escuelas, el derecho a la educación de millones de niños y jóvenes se vio vulnerado, pero especialmente el de aquellos sin acceso a la conectividad. Casi 3/4 partes de las soluciones que los gobiernos y otras organizaciones hicieron disponibles para dar continuidad al aprendizaje durante la pandemia dependieron casi de manera exclusiva de plataformas en línea. Para los cerca de 465 millones de niños y jóvenes en el mundo que no tuvieron acceso a la conectividad en sus hogares, estas soluciones los dejó en situación de completa exclusión. La brecha digital que persiste en el mundo es de grandes dimensiones. Cerca de 3 billones de personas no tienen acceso al Internet. La pandemia ha hecho evidente las consecuencias de estas brechas y le ha dado un nuevo sentido de urgencia a su resolución. Con la experiencia de estos últimos meses, nos hemos dado cuenta que la conectividad se constituye hoy en una necesidad y en un derecho básico que creemos debe ser universal. Es por ello que el compromiso de los líderes mundiales por hacer valer este derecho es de la mayor importancia. Desde UNESCO hemos establecido la Coalición Global por la Educación, que al día de hoy reúne a más de 140 organizaciones y empresas que están dispuestas a trabajar con los países para acercar soluciones tecnológicas, desarrollar capacidades técnicas y marcos normativos para el uso adecuado de las mismas.
No hay tiempo que perder. Tenemos mucho por hacer, por recuperar y por transformar. De no actuar ahora, vamos a tener pérdidas irreparables con consecuencias inimaginables. En un mundo en cambio, la educación debe ser priorizada y repensada para mantener viva la esperanza de las nuevas generaciones en el futuro, porque de no hacerlo, como lo señala Gordon Brown, enviado especial de Educación para las Naciones Unidas, abro comillas, lo que ocurre entonces ya no es solo sobre la situación educativa, sino sobre lo que le sucede a los niños y jóvenes. Se dice que podemos sobrevivir hasta 40 días sin comida, 8 días sin agua, 8 minutos sin aire, pero no se puede vivir ni un solo minuto sin esperanza. Y la esperanza muere no solo cuando no hay ventiladores disponibles para alguien gravemente enfermo de COVID. La esperanza muere cuando un joven siente que no tiene posibilidad para planear ni para prepararse para el futuro, cuando no puede soñar con un futuro mejor. Y entonces tenemos que lidiar con algo más profundo, que la esperanza puede morir si no tomamos acción de manera oportuna. Cierro comillas. Invito a todos los que me escuchan hoy a sumarse a estos esfuerzos y a sumarse al diálogo global que lidera la UNESCO y las Naciones Unidas para salvar nuestro futuro y para que entre todos podamos trazar una hoja de ruta que nos ayude a salir fortalecidos y mejores de esta crisis. Quiero terminar esta presentación con un breve video. Muchísimas gracias. ¿Qué tipo de futuros queremos configurar? Aceleración del cambio climático, inteligencia artificial y biotecnología, aumento de la exclusión y la fragmentación. Nuestro mundo es cada vez más complejo e incierto y nos plantea numerosos desafíos disruptivos. El conocimiento y el aprendizaje son los mayores recursos renovables de que dispone la humanidad para responder a los desafíos e inventar alternativas. Sin embargo, la educación no solo se limita a dar respuestas a un mundo cambiante. La educación transforma el mundo. Pero para crear los futuros que queremos, debemos repensar la educación. La UNESCO ha puesto en marcha una iniciativa mundial para repensar cómo el conocimiento y el aprendizaje pueden transformar el futuro de la humanidad y el planeta. Tenemos la mirada puesta en el 2050 y más allá, y queremos avanzar contigo para dialogar, debatir y replantear las formas como la educación nos permite llegar a ser lo que queremos ser, para nosotros y para los demás. Pensar juntos, a fin de poder actuar juntos. Únete a la conversación y creemos el futuro que queremos.